Olá, Portugal. Alô, Brasil. Esta é a Conect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 101 da segundona Conect TV. E no programa de hoje temos connosco o Mister Nuno Silva Pinto, técnico do Padernense Clube, para conversar sobre a segundona. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu pelo convite. Muito bem. O Mister foi o escolhido para iniciar um novo ciclo no futebol sénior do Padernense. Conte-nos um pouco como foi esse processo e também um pouco do seu histórico, os planos e ambições do Mister Nuno Silva Pinto. Ora, o processo, basicamente, como é que eu peguei na equipa de séniores do Padernense, acabou por seguir o seu rumo natural. Eu já estava no clube, estava como treinador adjunto, a trabalhar com o Nelson Matinho na altura, e após ele ter seguido para o Portimonense, o clube fez-me o convite para eu pegar na equipa de séniores. Falámos daquilo que era a ideia de continuidade de que tinha sido estabelecida antes de nós termos aceito esse convite. E eu depois aceitei o convite, formando uma nova equipa técnica na altura e ainda com o Miguel Serodi. E demos início ao novo ciclo, basicamente. Em relação a mim e ao meu histórico, eu sou treinador há cerca de 16 anos, 16, 17 anos, sensivelmente. Comecei no Farense, nos Júniores do Farense, na altura com o Rui Loja. Passei isto nos Júniores, no Campeonato Nacional, passei pelo São Luís também em Júniores, e depois de ter saído dos Júniores, fui convidado pelas Ferreiras para treinar os juvenis das Ferreiras. Tive um par de anos nas Ferreiras e tenho feito o meu percurso nas Ferreiras. E após ter treinado os juvenis uma série de anos, ausentei-me durante um ano e depois voltei para pegar nos Júniores. Estive com os Júniores e em paralelo a trabalhar com o Sub-23. E depois mais tarde surgiu o convite também do Nelson Matinho na altura para trabalhar com ele no Carvoeiro United, que fez uma excelente temporada a época passada. Tivemos 2 temporadas, ou uma temporada e meia sensivelmente no Carvoeiro. A temporada em que subimos para a primeira, ter sido o melhor terceiro. E depois de termos saído do Carvoeiro, um ano mais tarde peguei na Bela Vista, nos Juniores da Bela Vista, num projeto diferente também, de tentativa de iniciação, e a meio da temporada fui convidado novamente depois do Mister Cristóvão ter saído do Padernense, e foi aí que entrei no Padernense com o Nelson Matinho. Terminámos a temporada, meia temporada, e depois deu-se o seguimento do Nelson ter seguido para o Portimonense e eu ter ficado como treinador principal do Padernense. Isto um pouco como todos os treinadores, comecei nas camadas, não comecei logo nas camadas jovens, mas acabei por começar nos juvenis, júniores e juvenis. Uma série de anos surgiu a hipótese de trabalhar em séniores e depois as ambições é como todos, sou ambicioso, como qualquer jogador também é ambicioso dentro de campo, e nós enquanto treinadores também temos as nossas ambições e somos ambiciosos, e o objetivo é crescer, dar continuidade, crescer, fazer crescer, neste momento completamente focado no projeto do Padernense, e darmos início a uma segunda temporada bem melhor do que a primeira. Muito bem. Mister, para este novo ciclo, isto estamos a falar da época passada, quais eram os planos traçados para curto, médio prazo, para esse projeto? Inicialmente era o desenvolvimento do futebol de formação, mas depois havia o curto e o médio prazo. O que é que ficou acordado ou planeado? Quais eram os objetivos? Um pouco a ideia é, tendo em conta que houve eleições o ano passado, a ideia do clube já era o ano passado, com a anterior direção, que parte dos elementos ficaram na nova direção, dar maior dimensão ao futebol de formação, dar mais possibilidades de integração
à comunidade de Paderno, aos miúdos de Paderno, e seguirmos esse caminho de formação avincado e estruturado. Em relação à equipa sénior, tendo em conta que o ano passado nós não tínhamos júniores, este ano já vamos ter, a equipa sénior era para iniciar e foi para iniciar um novo ciclo. Tivemos altos e baixos, naturalmente, dores de crescimento. Sabíamos que as poderíamos ter e que muito provavelmente teríamos que as atravessar e enfrentar. Tínhamos um plantel muito jovem, um plantel que, se formos a ver, mais de 50% eram miúdos de primeiro ano e de segundo ano e de terceiro ano. E isso acabou por nós sabendo que isso ia ser um desafio, acabou por depois, falamos um pouco mais à frente, provavelmente, acabou por se sentir. Mas a ideia era reestruturar com este grupo de jogadores, criar estabilidade para dar um passo, sem dar um passo maior que a perna, dar um passo e começarmos a crescer gradualmente. Mister, na primeira fase, o Paternense foi integrado num grupo bastante competitivo, ainda andou a complicar os adversários, mas não conseguiu acompanhar os apurados na série. Esta fase serviu também de teste para avaliar as capacidades do plantel, com certeza. Uma análise das 2 vitórias e 2 empates em 10 jogos desta primeira fase. Foi um grupo bastante competitivo, sim. Na altura dizia-se e diz-se, e acabou por se ver também na fase de apuramento de campeão, as equipas que saíram do nosso grupo bateram-se sempre bastante bem. E nós acabamos por ter o nosso primeiro jogo logo contra o Inter de Almancil, na altura praticamente com os jogadores todos no plantel. Foi um jogo bastante competitivo. Os jogos seguintes, depois arrancamos com uma vitória também em casa e depois tivemos, desde o primeiro jogo, praticamente, as dores de crescimento que eu há pouco falei. Os jogadores foram, isto faz parte do crescimento, foram bastante penalizados por situações que fazem parte do futebol. A inexperiência acabou por levar a cometêssemos erros. E cerca de 70% da análise que nós fizemos na primeira fase, 70% dos golos que nós sofremos foram oferecidos, acabaram por ser erros próprios. Eu assumo essa responsabilidade, como é óbvio, dos jogadores acabarem por sentir um pouco a pressão. As coisas começavam-nos a sair bem, a equipa estava bem e nós estávamos bem, mas depois um erro, éramos penalizados com golo. E isso acabou por se refletir nesta primeira fase. Nós tivemos jogos extremamente competitivos, tivemos jogos bastante bons. Eu lembro-me do jogo do dia, foi um jogo bastante bom. O jogo que nós fomos fazer fora contra o Quarteira também foi um jogo bastante bom, apesar das contas aí já estarem praticamente definidas. Mas depois fomos sempre sendo penalizados por estes erros que íamos cometendo, a inexperiência, o sabermos que isso ia ser um desafio durante a época. E mesmo assim, a de enaltecer o trabalho e a dedicação e o empenho de todos os jogadores, aquilo que eles foram fazendo e a forma como se levantaram sempre, a forma como apareciam todas as semanas para trabalhar. Tivemos um grupo excepcional que teve praticamente do princípio da época até ao final da época, sempre comprometido, independentemente dos resultados e onde nós estávamos. Mister, nesta primeira fase também serviu para aferir até onde é que a equipa podia crescer. Nós ficámos sempre um pouco com aquele sentimento de que poderíamos ter feito mais. Nós tínhamos a capacidade de poder dar outra resposta e esse sentimento estava com todos, daí a dedicação de todos. Nós sentíamos, e o grupo sentia, que merecia mais e que estava a ser penalizado. Um pouco como as equipas pequenas na Champions, sempre que cometem um erro, acabam por sofrer golo, e acabou por ser isso que aconteceu. Deu para nós termos noção do que é que podíamos fazer, do que é que tínhamos que trabalhar e onde é que tínhamos que ser implacáveis no jogo e durante o jogo, e a equipa foi crescendo.
E, mister, na segunda fase e na taça de honra, o Padernense perdeu o confronto direto com o Campinense e até transmitiu aquela ideia que tentou despachar a competição para evitar aquela espera longa de jogos. Como é que foi esta segunda fase? E a taça de honra era um objetivo, ou não? Sim, nós colocámos a taça de honra, como nós e outras equipas, como sermos a primeira equipa a ficar com o troféu, digamos. Sendo que não concordamos, se assim podemos dizer, pessoalmente, acho que isto é unânime, a ideia do despachar, não concordamos muito com essa expressão. Aquilo que nós fizemos acabou por ser aquilo que a associação devia ter feito na altura. A partir do momento em que existe a desistência e nós estamos no primeiro jogo e olhando logo para o calendário, vimos que o calendário não estava muito bem estruturado, porque havia muitos espaços vazios de jogos. Era difícil e é difícil passarmos numa primeira fase extremamente competitiva como a nossa e irmos para uma segunda fase em que nós, quando olhamos para o calendário, tínhamos 2 meses em que tínhamos um jogo. Depois olhamos mais para a frente e durante 2 meses temos 3 jogos. Isto motivar quem jogou, nós que já fomos jogadores e mesmo enquanto treinadores, isto andar a motivar os nossos atletas para estarem focados e competir dentro de uma estrutura destas, de uma estrutura competitiva destas, é muito complicado. E então aquilo que nós fizemos na altura acabou por ser também enviar comunicado para toda a gente, todas as equipas, que a nossa intenção era de fazer isto. Houve um comunicado da associação também e foi aceito. Houve uma outra equipa, não sei qual, na altura comunicou com a direção também que poderiam fazer alteração e que se calhar também iam tentar antecipar jogos. Houve algumas equipas que anteciparam jogos dentro daquilo que lhes foi possível, naturalmente, cada um com as suas possibilidades. E nós acabámos a competição mais cedo, mas tivemos os jogadores focados sempre lá até ao fim, como eu lhe disse. Perdemos diretamente com o Campinense. O jogo fora com o Campinense e o jogo fora com o Monchiquense, se calhar acabaram por ser os jogos que nos penalizaram, de certa maneira. E não só, o jogo fora também com o Marítimo. Isto porque o jogo com o Monchiquense e com o Campinense cometemos alguns erros que foram cruciais para o resultado. A equipa sentiu, mas levantou-se. Já o jogo fora contra o Marítimo foi completamente diferente. Nós podíamos lá estar hoje a estar à baliza, que o guarda-redes defendia tudo, ele parou as bolas todas, e depois isso refletiu-se. Acho que ficámos a 2 pontos, não me recordo, 1 ponto, 2 pontos de ficar em primeiro. Lá está, estes 3 resultados, mas essencialmente se tivéssemos a vitória fora com o Marítimo, por exemplo, mas isto é o ser do futebol. Mas foi um pouco o resumo da época em que nós conseguimos levantar, a equipa trabalhou e os atletas foram excepcionais, conseguimos mantê-los focados, encurtando e tendo jogos praticamente todas as semanas, de salientar os adeptos do Padernense, que são excepcionais e que apoiaram sempre a equipa, tanto em casa como fora, mesmo nestas condições. E pronto, o resumo foi esse, acabámos de ficar em segundo e a bola não para de rolar. Nem mais. Mister, olhando para dentro do seu plantel, um destaque do lado positivo e o lado negativo da temporada. Eu acho que já falei Uma um pouco, se análise. calhar, sobre isso. Nós estivemos aqui a conversar, já falámos Sim, um pouco sim. sobre isso e não vou fugir muito desse pormenor. O negativo acabou por ser a penalização dos atletas, a forma como eles acabaram por sofrer, e nós sofremos com eles porque sentimos que não era justo, mas são as ditas dores de crescimento e éramos bastante penalizados. A nós ninguém nos oferecia nada, era o que nós sentíamos durante os jogos. Tínhamos que arrancar tudo a ferros. Os golos que marcámos e a forma como marcámos muitos dos golos durante esta época ou a época passada eram excepcionais, e a equipa tinha performances
de golo e de foco brutais, mas depois, ao mais pequeno percalço, a penalização era dura, era muito dura porque sofríamos golo. O positivo é sem dúvida aquele grupo fantástico de jogadores que nós tivemos, jovens, com os mais velhos, com os jogadores de meia idade, assim que se diga, no auge da sua potência física, e a forma como eles estiveram sempre focados e comprometidos. Respeitaram, tivemos dias bons, tivemos dias menos bons, mas eles até ao fim tiveram focados e tiveram lá, tiveram com a equipa, sentiram o dito murro no estômago, muitas das vezes em alguns resultados penalizadores, mas estavam lá e tiveram lá até ao fim. Isso é o positivo, foi o compromisso que eles tiveram. Bem, e Mister, em termos competitivos, como é que analisa o campeonato, a segundona? E como é que avalia também os adversários? Algum adversário que o impressionou particularmente? Nós tivemos, o nosso grupo acabou por acabámos por ver e sentir aquelas equipas que têm uma estrutura e que têm uma base de jogadores mais experiente e contínua e que ano após ano lá continuam. O Quarteira faz um trabalho excepcional com aquele grupo de jogadores que tem, acabam por estar sempre nas decisões e muito bem. Depois jogámos sempre contra equipas que tinham jogadores experientes, se formos a ver, tanto o Lagoa, que baixava alguns jogadores, mas tinha uma base de jogadores que teve durante a época toda. O trabalho também muito bom do Ivo. A guia também com os jogadores experientes que tem. Eu posso dizer, se calhar, da nossa fase, uma das equipas que foi mais duro para nós, digamos, acabou por ser o Quarteira. Pareciam que não faziam, mas faziam. Eles faziam acontecer. Nós tivemos um jogo brutal contra eles fora. O Campinense teve um pouco como nós, e provavelmente o processo deles foi muito semelhante, também com o Mister, mas foi um pouco por aí. Depois, na segunda, não, sinceramente, as equipas estavam ali quase todas dentro do mesmo nível. Acho que não é de repetir, isso era unânime e ouviu-se muitas vezes durante a época passada. O Marítimo ia jogo com 10 jogadores, depois ia com 9, depois vinha com 11, nós nunca sabíamos muito bem o que esperar. Lá está, dentro da dificuldade e adversidade de um campeonato estruturado da forma como estava, o jogador ainda ter que lidar com a incerteza de vamos jogar, não vamos jogar, quantos jogadores é que vão estar, acabam por desfocar. Isso acho que é uma coisa que é de evitar e tentarmos fazer as coisas de outra maneira. Muito bem. E, Mister, um olhar crítico sobre a segundona, as virtudes e os defeitos da competição e uma opinião sobre este novo formato com a fase de campeão alargada e a criação da Taça de Honra. Sua opinião? A minha opinião é a opinião de muitas mentes do futebol do Algarve. A segunda distrital podia ser e deveria ser estruturada de outra forma. Isto não há formas macias de dizer ou simpáticas de dizer aquilo que se deve fazer ou que se deveria fazer. Independentemente da estrutura que seja criada ou da competição que seja criada para uma segunda fase sem objetivos, mesmo que se crie uma taça, a cabeça do jogador é normal. Isto é uma taça que vale o que vale, não vale nada, não nos vai dar prémio nenhum. E a melhor forma de mantermos equipas, não termos desistências, não partirmos clubes e equipas a meio da temporada, independentemente dos objetivos e aquilo que possa vir a ser feito, e não desfalcarmos equipas e acabarmos por chegar a uma segunda fase, como aconteceu o ano passado, em que iam equipas que iam ao jogo com 7, com 8, ou com 8, com 9 jogadores ou 10 jogadores, era manter um campeonato de corrida em que toda a gente joga contra toda a gente, porque toda a gente quer jogar com o primeiro. Todos querem jogar com o primeiro.
Todos querem deixar uma imagem e é uma forma de nós conseguirmos competir contra todas as equipas e, de certa maneira, até dar alguma verdade ao campeonato, em que todos jogam contra todos. E os resultados depois são o primeiro classificado é reflexo da melhor consistência, da melhor equipa a jogar contra todos no final do campeonato. Isto é a minha opinião sobre o que é que se deveria fazer. A forma como as coisas estão estruturadas vão dar sempre muito trabalho. Não esquecendo que mesmo para os clubes de menor dimensão, que não têm as mesmas capacidades, não é de menor dimensão, mas é as que não têm as mesmas capacidades de outros clubes, que têm que arranjar patrocínios, têm que criar uma estrutura para poder competir. Isto é bom para a região, é bom para o Algarve, mas depois estão sempre na segunda fase, onde não tem visibilidade nenhuma. Isto até para nós tentarmos trabalhar, ou os clubes tentarem trabalhar de outra forma, não tem essa visibilidade. É mais difícil. Podemos dizer que o campeonato para ser corrido tem que ter X equipas. Tudo bem, mas depois a meio, se estivermos a dividir isto, acabamos com as mesmas equipas que se deveria ter, ou até com menos, como já aconteceu. Por isso isto é de uma vez por todas, deixarmos de andar com estas formas de querer trabalhar e fazer um campeonato corrido. Ou tentar inventar aquilo que já foi inventado. Isto é um bocado como o carro, não é? A roda já foi inventada. Por isso, é um campeonato corrido. Isto é a melhor forma de nós conseguirmos manter uma competitividade, manter os clubes e mantermos as equipas, que é aquilo que todos os clubes querem, se formos a ver. Por isso eu não entendo, de certa maneira, aos anos que se fala nisto, mas continua-se igual. Preparar as equipas para uma meia época, não é para uma época inteira. É muito isso, pois as equipas ficam aquém por fruto dos resultados, porque são os resultados que ditam isto. Depois, quando partem para a segunda fase, muitas equipas ficam desfalcadas. É natural, é normal, mas acabam por ficar desfalcadas. É difícil para os clubes. Os clubes têm que andar a tentar motivar e arranjar formas de o fazer. Isto custa dinheiro, como é óbvio, aos clubes, tem que se manter. Manter depois uma estrutura e uma equipa sem objetivos. Ok, se forem baixando a tabela classificativa num campeonato corrente, sempre tem os objetivos de ganhar ao próximo. Pode subir o máximo. É verdade. Muito bem. E em relação à próxima época, Mister, há sinais de uma abordagem diferente da parte do Padronense. Vamos ter, com certeza, uma melhor capacidade de resposta, considerando o reforço do plantel. A expectativa é essa? Sim. Como falámos no início, o projeto do clube e com a nova direção que tiro-lhes o chapéu, dou-lhes já os parabéns pelo trabalho excepcional que estão a fazer. Aquilo que estão a querer fazer pela comunidade, não falo só do futebol sénior, falo no geral. Estão a fazer um trabalho excepcional e dou-lhes os parabéns e que tenham sucesso naquilo que estão a fazer bem. Em relação a nós, à próxima temporada, nós vimos as lacunas que tínhamos o ano passado, em conjunto com a direção, fomos identificando alvos, jogadores que queríamos e que preenchessem aquilo que nós achávamos que nos ia acrescentar. Nós temos júniores este ano. Nós queremos que os júniores cresçam e que tenham um clube em que lhes dê também alguma visibilidade e oportunidade para poder crescer e jogar e treinar num contexto sénior, para poderem dar o passo. Temos jogadores mais experientes, temos jogadores que vão acrescentar muito a nível de e de espírito de jogo combativo dentro de campo, que são imagem e reflexo tanto meu como do Miguel Seródio e da direção. É aquilo que nós queremos, é aquilo que o Padronense merece, é aquilo que o Padronense quer, e todos estes jogadores vieram mesmo com essa mentalidade de fazer mais, de fazer melhor, de acrescentar àqueles que lá ficaram, àqueles que trabalharam bem e que vão ter a sua oportunidade de continuar a crescer, e o nosso objetivo é sem dúvida esse, indo, neste caso, gradualmente a integrar jogadores da formação. Agora sim, este ano, que era um dos objetivos, e é isso que nós queremos fazer.
E, mister, a próxima temporada da, da Segundona promete um campeonato fortíssimo e uma concorrência muito difícil. Estão prontos? Estamos focados naquilo que queremos fazer. Sabemos bem o que é que estamos a fazer, o clube sabe bem o que está a fazer, a forma como está a trabalhar, a estabilidade que quer, as condições que quer dar novamente aos atletas. Como falámos há pouco, há clubes na segunda que têm melhores condições quase que os clubes da primeira. Isso é unânime. Hoje em dia, se formos a ver, há clubes na segunda que oferecem aquilo que há uns 3, 4 anos clubes da primeira não ofereciam. A realidade é um pouco essa. Vai ser difícil, vai ser duro. Temos um conjunto de equipas fortes e bem reforçadas. Acho que a segunda distrital, lá está, merecia um formato diferente para que se conseguisse retirar o máximo e toda a gente tivesse, e todas as equipas tivessem a oportunidade de jogar em casa e fora contra todas estas equipas. E as nossas expectativas o ano passado começámos, tivemos que fazer um pequeno reset a meio sensivelmente. A nova direção está forte e sabe bem o que quer, nós sabemos bem aquilo que queremos e os jogadores que vieram também sabem bem aquilo que querem. Por isso vai ser, esperamos a nós, com muito trabalho, que é aquilo que é o nosso foco, dar uma resposta à altura das gentes de Paderno. E também, olha, da mesma forma, vai ser um campeonato fortíssimo. Uma Vai, sem segundona muito dúvida, forte. sem dúvida. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, é sempre, acabamos por ver, depois há sempre ali uma fase, raros foram os anos em que tivemos sempre uma equipa destacadíssima. O nosso Padronense aqui há uns anos esteve uma época extraordinária na segunda, mas por norma é sempre um campeonato muito competitivo, merece uma estrutura competitiva à altura também. Muito bem. E, mister, faltou dizer alguma coisa? Essencialmente, eu já falei um pouco, mas aquilo que eu quero deixar, e que o ano passado acabei por depois não ter a oportunidade no final da época, apesar de me cruzar com muita gente, é deixar uma palavra de grande apreço à gente de Paderno, aos sócios do Padronense, aos apoiantes do Padronense, por tudo aquilo que eles dão à equipa, a vontade que eles têm em estar com a equipa aos fins de semana, em apoiar, em dar moral àqueles jogadores. É uma palavra de agradecimento, porque temos gentes muito boas e que merecem bastante. Bem. Mister, obrigado pela disponibilidade, pela presença e desejo do sucesso para a próxima temporada. Muito obrigado. Obrigado, bem-aja e tudo a correr bem. Muito bem. Muito obrigado, mister. Obrigado. Bem, terminamos por hoje. Esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.